good, bud? Yeah. You ready to roll? Ready to roll. Pá, galera, essa foi fenomenal. Aqui nos Estados Unidos, um dos primeiros eventos que a gente se envolveu foi o Drag Week com o Larry Larson. Isso fazem 10 anos, tá? E isso foi no início da Feltec Estados Unidos. E dessa vez, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de não só participar de um evento desses, que é o Sick Summer, é uma edição de verão do Sick Week. Sick é uma expressão que o pessoal fala aqui muito de tipo, bah, que legal, que bacana, bah, this is sick, né? Que na verdade a tradução seria isso, é doente, mas é doente no sentido de animal, de bacana, de legal, né? Então, o Sick Summer, tá, que eu participei, eu consegui participar como piloto, na verdade. Isso foi fenomenal. Vocês conseguem ver aqui do lado que na verdade eu até dei um pouquinho de sorte e acabei ganhando na categoria que eu tava andando. E a categoria se chama Rowdy Radio, é tipo radiais selvagens, porque é uma categoria que usa um pneu bem pequenininho. É um pneu 26 polegadas de altura por 8,5 de largura. Então ele é mais ou menos aqui de largura, 215, tá? É tipo um 215, 65, 15. É um pneu muito pequeno, mas ele é radial, tá? Ele é um pneu DOT, né? Então é um pneu homologado para poder andar na rua, mas é um pneu de corrida, não é um pneu desenvolvido para andar. Ele quase não tem sulco, né? Ele é um pneu radial de corrida. E o mais legal é que é o seguinte, eu participei com um grupo de pessoas fenomenais, que eles são do grupo da Motion Raceworks, que é uma empresa americana que tem algumas subempresas que fazem sensor, que é a Rife, que fazem bombas de óleo e combustível, que é Fluidworks, que fazem freios, que é TBM, The Brakeman. Tudo é desse conglomerado deles. E eles são os caras assim, ó, 10. Eles tinham um carro lá na frotinha deles lá, que o apelido é El Toro, né? O Touro. E esse carro, ele é um carro muito curioso. Eles compraram super barato, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, para testar produto, para fazer freio para Mustang, para linha de óleo, para radiador, para eles inventarem moda com Mustang. Só que ao longo do tempo, eles viram que, cara, não dá para testar só na garagem, temos que andar com o carro. E eles começaram a melhorar o carro para poder andar. Eles botaram uma gaiola 8,5. 8,5 é a certificação do tempo. Pode virar até 8,5 segundos no 400. Menos que isso não pode, tá? Então, se ele passar desse número e virar 8,4, tu é desclassificado de onde tu tá, porque o carro não pode, ele não é certificado para isso. Aí eles melhoraram, ele tem uma transmissão 2 marchas, Power Glide, tá? Ele tem um eixo traseiro original de Mustang, 8.8 Ford, só que, obviamente, com gear, com o couro e pneu melhor, com os braces, né, uns suportes melhores, né? O Glide, só para lembrar, é uma transmissão Chevrolet. E o motor eles trocaram e botaram o motor Coyote, o Ford Coyote, que é aquele motor 5 litros, com 4 comandos em cima, né, 2 de cada lado. Então é um motor que ele é 32 válvulas, certo? Então ele é válvula, não tem vareta. É um motor mais largo, um pouquinho mais pesado, mas ele gira mais, né, por natureza. Que o cabeçote dele é muito parecido com o C20Z, por exemplo, um K20, na verdade, porque ele tem balancim, não é acionamento direto, é comando, balancim, válvula e tucho, né? E eles montaram, tem uma turbina Precision, tá? É uma 88, mas ela não é uma Pro Mode, né? É uma 88 mais simples, mais econômica, né? Ele usa um intercooler na frente e ele anda com gasolina, na verdade não é gasolina, é álcool, mas é álcool da VP, que é o C85. Ele é muito similar ao nosso álcool de posto aí, que ele é o E100 aqui, né? O C85 é isso, mas tem uns aditivinhos para melhorar, não corroer, não fazer essas coisas, né? E esse é o combustível que a gente usava. Esse evento Drag Drive é muito bacana, porque são carros de corrida que, além de correr no autódromo, eles têm que dirigir de um autódromo para outro autódromo. Então, ao longo de 5 dias, a gente visitou 4 autódromos, porque começou em um, foi para outro e voltou para o primeiro. Então, se tu olhar no mapa, a gente fez uma volta, assim, saiu, foi e voltou. E nessa volta inteira, a gente andou 1.000 quilômetros. Na verdade, foi 640 milhas. Entre o primeiro autódromo, dá todas as voltas chegar no último autódromo. Então, tu anda 1.000 quilômetros com o carro, ninguém pode te ajudar, a gente tinha que levar uma carretinha atrás da gente, com ferramenta, algumas peças reserva. O jogo de pneu de corrida ficava ali, a gente dava com os pneus de rua normal para não ficar gastando os pneus, óleo, todas essas coisas a gente levava com a gente. Aí, então a gente ia de lugar em lugar, chegava no autódromo, dormia num hotel, né? Pelo menos isso, a gente não acampou, a gente ia de hotel em hotel e chegava lá e tinha o nosso horário para andar. Demorava cerca de 1 hora para trocar pneu, trocar o combustível, porque a gente andava com gasolina na rua para poder ter mais autonomia, o tanque era bem pequenininho. Trocar vela, a gente usava com uma vela quente na rua e vela fria na corrida. Lembrando,
A vela tem que ter uma temperatura legal. E quando tu não dá carga, ela não esquenta. Então, um carro que anda de boa, tipo um carro andando na rodovia, tem que ter uma vela mais quente, senão ela fica toda carbonizada, começa a falhar, não funciona direito. A gente usava uma vela mais quente, na verdade é uma vela Brisk, que tem um grau, temperatura diferente da que a gente está acostumado. Seria tipo grau 7 para andar na rua e grau 10 para andar no autódromo. Então a gente trocava a vela, combustível, pneu, o acerto, né? A gente tinha um acerto de rua, que era para gasolina, usava um sensor flex, tá? Mas mudava um monte de coisas, às vezes programação de manipulação de potência, essas coisas, a gente acabava mudando toda hora pra andar na pista, né? E ficava esperando a nossa vez. Era meio aleatório, ele começava com lento, ia pro rápido, voltava pro meio, fazia de tudo. Mas a gente conseguiu, ao longo dos 5 dias, né, de segunda a quinta, ter uma média de 4,89 nos 200 metros. A 220 e poucos de média. A nossa melhor passada foi 4,77 nos 200 metros, com uma velocidade de 241 km por hora. E, de novo, num pneuzinho desse tamanho. Não era um palmo o pneu 215, assim, bem pequenininho. E o carro era muito bom, né? Apesar de ser um carro simples, é um carro bom. Ele é conversor, né? Câmbio de 2 marchas, não tem lock-up. Álcool, intercooler, Coyote, uma turbina, suspensão Manser atrás, né? Muito boa suspensão do Manser, os amortecedores, mola original. Era só o amortecedor dele, a mola original do Mustang ainda. E foi muito bacana, porque o meu copiloto era o Brett LaSala. E esse cara, ele é um multicampeão desses eventos, tá? Então, juntou o cara que estava do meu lado, ele sabia como os eventos aconteciam, então ele ia tocando a estratégia da equipe, tá? Ó, temos tanto tempo, vamos fazer isso, não podemos dar bobeira aqui, fica esperto ali. E eu cuidava mais da parte de dirigir, obviamente, que eu estava dirigindo, e do acerto do carro, porque ele não está acostumado com o Fuel Tech, né? Então, esse era um dos meus objetivos, de poder familiarizar ele com o produto, né? Então, eu estava andando com uma FT600, tá? E uma Nano. Bobina Smart, não precisa de mais nada, né? Injetor de alta impedância. Então, as únicas coisas que eu tinha no carro eram uma 600 e uma Nano. Mais nada. Não tinha nem EGT no carro, tá? Porque eles montaram muito rápido. Esse carro andava com outra injeção antes. E em 3 dias tiraram toda a injeção anterior, botaram FT, fizeram elétrica, trouxeram aqui no dinamômetro. A gente passou no dinamômetro, deu mais ou menos 1.400 de roda, tá? E daí ele foi com o carro pra lá, e ele testou no sábado, só pra garantir que tava tudo certinho. E eu voei pra lá domingo de manhã. Domingo de manhã eu dei uma passada com o carro, tava tudo certo. E na segunda-feira começou a competição, né? Então segunda-feira andamos bem. Terça a gente teve uns problemas de ignição, cabo de vela. Quarta choveu, tá? Quinta andamos de novo. E na sexta selamos o negócio com a nossa melhor passada na sexta, né? Botamos mais de 1/10 de média no segundo competidor. Então, ele ficou 4,89 e o segundo ficou tipo 5,0 alguma coisinha nessa categoria, que é muito difícil, porque o pneu pequeno, cara, não usa tanto o provavelmente da pista, né? A pista era preparada, mas a gente andava 1 da tarde, às 2 da tarde, meio-dia, a pista tava pegando fogo. Então, assim, ó, foi muito legal o evento. É legal de ver o pessoal e por onde a gente passava, a população gostava, a gente tinha checkpoints, que era, por exemplo, um restaurante, um bar, um ponto turístico, e todo mundo tinha lá tirar uma foto, mandar para a organização para provar que ele estava fazendo o caminho. E estava lá a população, a polícia local, estava todo mundo preparado para isso. Tinha lugares que eles faziam um burnout box, que daí todo mundo passava, e era opcional, obviamente. Tu queria fazer um burnout para fazer um show para a galera, né? Hello, my friend. We do a very big burnout. E no fim das coisas, tudo deu certo, o carro deu certo, e ele saiu de lá para fazer upgrades agora, porque como ele tinha uma gaiola de 8,5, eu tinha que passar nos 200 metros o mais rápido que eu pudesse por causa da competição, mas eu tinha que puxar o paraquedas e chamar no freio, porque o carro estava tentando fazer 7,4, 7,3 nos 400. Só que eu não podia fazer isso, porque ia ser desclassificado. Então eu era obrigado a passar rápido nos 200,
chamar no freio, puxar o paraquedas e garantir que a minha passada final fosse acima de 8,5 para contar. A competição era 200 metros, mas a certificação do chassi e a corrida era 400. Então, as outras classes que andavam em 400, eles ainda olhavam o ticket. Não podia mostrar mais rápido que 8,5. Então, agora é aproveitar meu capacete laranja, que é a cor deles, né? A cor da Cycle Week é laranja. Agora é um troféu diferenciado que eu não tinha ainda. Um capacete bem bacana. Eu quero ver agora, numa dessa, a gente fazer um negócio desse no Brasil, né? Fazer um evento onde a gente vai de autódromo em autódromo. Não precisa ser tantos, pode ser tantos. 2, 3, 4 autódromos de um dia para o outro e ter um evento aquilo ali. Acho que ia ser fenomenal o pessoal ia se divertir, porque eu me diverti a beça.